pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma mensagem da série mais famosa de toda a nossa história, a série da quarentena. Essa é a 23ª mensagem que nós estamos gravando. Desde o dia 22 de março é que as mensagens têm chegado até vocês através desse nosso canal aqui no YouTube. Então, antes de nós começarmos, nós queremos pedir que você deixe o seu like, inscreva-se, comente essa mensagem, o que de alguma forma Deus falou ao seu coração. Isso é importante para nos incentivar a continuar fazendo o nosso melhor para abençoar você aí na sua casa enquanto essa quarentena não termina e enquanto nós não voltamos aos nossos encontros presenciais aqui em nosso local de cultos, tá ok? Nós vamos para um texto hoje, que é um texto relativamente conhecido das Escrituras e é um dos meus salmos preferidos. Eu sei que, inclusive, nós já falamos algumas vezes sobre esse salmo, mas eu estava meditando nele na semana que passou e eu acho que esse salmo é propício para essa época que nós estamos enfrentando, para esse momento da nossa vida, e eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que Deus falou ao meu coração, na esperança de que essas palavras abençoem a sua vida, abençoem a sua família, e se isso acontecer, que você compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Antes disso, nós vamos orar e pedir que Deus nos abençoe. Senhor, nós agradecemos o privilégio que sempre temos de olhar para a palavra do Senhor e ouvir a voz do Senhor orientando a nossa vida, falando ao nosso coração, nos ensinando a viver de uma maneira mais próxima da Tua vontade. Nós pedimos que isso também aconteça nesse momento para a glória do Senhor e em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje é o Salmo de número 90. E se você abrir o Salmo 90 na sua Bíblia, você vai notar que logo debaixo do Salmo, do escrito Salmo 90, vai estar escrito assim: oração de Moisés, um homem de Deus, ou oração de Moisés, dependendo da versão que você tem aí da sua Bíblia. Isso é importante porque uma coisa que nós precisamos aprender a fazer quando nós vamos ler um texto bíblico é entender o contexto em que esse texto bíblico foi escrito e também conhecer um pouco do autor do texto bíblico para que o peso das palavras seja diferente do que simplesmente ler um texto sem saber em que circunstância foi escrito ou por quem foi escrito. A questão é que o Salmo 90 é uma oração de um homem chamado Moisés. Moisés, aquele mesmo homem que foi governador no Egito, que foi líder no Egito, que depois ficou vagando no deserto porque cometeu um crime ao proteger alguém do seu povo. Ele era do povo de Israel que estava cativo no Egito, e depois, aos 80 anos, passa a ter uma parte da sua vida completamente diferente da vida que tinha até então. Aos 80 anos, ele vê uma luz brilhando no monte, ele vai lá ver o que está acontecendo, e quando ele está chegando perto dessa luz, ele ouve uma voz dizendo: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que você está é terra santa. E ele teve a visão de uma sarça que ardia e não se consumia, e ele teve uma epifania da presença de Deus ali naquele momento, o chamando para liderar o povo da sua saída do Egito até a terra prometida, algo que ele faz dos seus 80 aos 120 anos. Você precisa lembrar que depois Moisés recebe os 10 mandamentos, ele fica muitos dias no Monte Sinai, recebendo ordenanças, palavras que vinham do próprio Deus. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que Moisés tinha uma intimidade com o Senhor que, convenhamos, dificilmente eu e você teremos. Salvo um milagre, salvo algo grandioso aconteça,
nós não vamos ter o nível de intimidade com Deus que Moisés tinha. Para nós isso é importante porque numa oração, você não apenas fala com Deus, mas você expressa de maneira poética, inclusive nos Salmos, o que você sabe sobre Deus. E conhecendo a história de Moisés, nós devemos reconhecer, ele sabe muito sobre Deus. Então, se nós estamos diante de um salmo, que é a oração de um homem como Moisés, é óbvio que nós estamos diante de um salmo importante e nós devemos parar com atenção para ouvir o que ele vai dizer e, no nosso caso, ler essas palavras e meditar nessas palavras. Então vamos para elas, que eu acho que há muita coisa importante para o nosso coração nesse texto. Salmo 90, a partir do versículo 1, a gente vai lendo os versículos e nós vamos falando sobre eles. A oração de Moisés começa assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Esses são os dois primeiros versículos do Salmo 90. O que Moisés está dizendo aqui, a gente poderia resumir da seguinte maneira: Senhor, é difícil definir o Senhor. Pense em você orando. Quando nós vamos orar, nós começamos a nossa oração dizendo assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nós agradecemos ao Senhor, Senhor Deus, os mais antigos, Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Há muitas formas de você começar uma oração dirigindo-se a Deus. Mas se você precisasse definir Deus, enquadrar Deus numa definição, isso seria muito difícil, porque nós estamos falando de alguém eterno. E o próprio conceito da eternidade é algo que não cabe muito bem na nossa mente, no nosso cérebro limitado. Pense, por exemplo, na seguinte afirmação: nós estaremos eternamente com o nosso Deus. Agora, tente definir ou pensar de maneira concreta esse conceito de eternidade. Ou então, um outro conceito de eternidade importante, que é o conceito de que de eternidade a eternidade Deus é Deus. Ou seja, Ele não tem nem um começo, nem um fim. Agora, tente explicar isso a partir da sua compreensão do tempo e do espaço. Simplesmente nós não temos como explicar. Se alguém chegasse para a gente e falasse assim: bom, eu ouvi dizer que Deus existe desde sempre. Deus não tem um início, Ele é Deus eternamente. Ele não teve um começo e não tem um fim. Então explica isso para mim. Eu simplesmente iria dizer: olha, isso é algo que a gente aceita pela fé. Nós aceitamos porque a Bíblia diz que é assim, porque nós não conseguimos explicar isso. Então veja, nós estamos diante de uma oração em que Moisés, que conhece muito bem a Deus, está dizendo: Senhor, nós tentamos definir o Senhor, nós tentamos falar sobre o Senhor, e nós temos hoje o que o Senhor revela na Tua Palavra. Mas nós sabemos que mesmo assim, nós não conseguimos compreender o Senhor plenamente, porque diante da eternidade, da grandeza do Senhor, do poder do Senhor, nós ficamos muitas vezes simplesmente boquiabertos. Nós tentamos usar palavras, mas sabemos que palavras delimitadas pelo tempo e espaço não são capazes de definir aquilo que não é limitado pelo tempo e pelo espaço. Então, a primeira coisa que qualquer pessoa deveria fazer diante do eterno é espantar-se. É espantar-se. É por isso, inclusive, que quando a gente olha para a Bíblia, muitas pessoas que tiveram um encontro com Deus ficaram simplesmente aterrorizadas, não apenas pelo medo da santidade de Deus diante da nossa pecaminosidade. Isso também fazia parte, mas elas ficavam aterrorizadas diante da presença de algo simplesmente inexplicável, de tão grandioso que era. Eu acho interessante essa oração começar assim. Essa oração começa dizendo: Senhor, o Senhor é muito, muito, muito grande.
O Senhor é maravilhoso demais. Veja o que ele está dizendo. O Senhor é o nosso refúgio de geração em geração. O Senhor sempre foi o nosso refúgio. Antes que o Senhor criasse os montes, antes que o Senhor tenha criado a terra e os mares, de eternidade a eternidade, o Senhor é o nosso Deus. Então nós temos uma definição muito limitada sobre Deus, mas é uma definição que nós temos. E aí, é claro, nós precisamos fazer uma pergunta. Bom, se Deus é assim, e nós? Vamos falar sobre nós agora. Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo assim, a popular carteirada? Você sabe com quem você está falando? Se você já disse isso, lamento, não repita mais, vamos ser mais educados, mais conscientes. Mas o que eu vou tentar também fazer agora, a partir desse salmo, é responder essa pergunta. Imagine um ser humano diante de Deus, dizendo agora para Deus, e Deus, eu estou aqui falando com o Senhor, e de eternidade a eternidade tu és Deus. Mas Senhor, o Senhor sabe quem é que está aqui falando com o Senhor? E então o texto agora, a oração de Moisés, vai para esse lado. Moisés, nos primeiros 2 versículos, faz uma declaração sobre Deus, e depois faz uma declaração sobre o ser humano, sobre ele mesmo. E do versículo 3 ao versículo 6 está escrito assim: fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Eu sei que nós temos pessoas de várias idades que acompanham aqui as nossas mensagens, desde pré-adolescentes, talvez algumas crianças. Eu não sei dizer qual a pessoa mais idosa que acompanha as nossas mensagens, mas sei lá, talvez se nós tivermos uma pessoa de muita idade, nós teríamos alguém, não sei, de 90 anos, talvez, acompanhando aqui as nossas mensagens. Se você tem mais de 90 anos e está acompanhando essa mensagem, coloca ali nos comentários. Não precisa colocar a idade certa, você coloca lá, eu tenho mais de 90 e estou assistindo. Agora pense, 1000 anos. O que pode acontecer em 1000 anos? Se em um ano a nossa vida pode mudar absurdamente, drasticamente, em 1000 anos, quantas pessoas podem nascer e morrer? Pense, por exemplo, o que o nosso mundo mudou de 1020 para cá. Uma pequena mudança de 1020 para cá. Quais foram as mudanças em nosso mundo nesse último milênio? A questão é que para nós, 1000 anos é muito, mas é muito tempo. E o mesmo texto está dizendo, para Deus, no entanto, 1000 anos seria como o dia de ontem que acabou, ou não só isso, o texto diz, ou então como a noite que passou. Se você está assistindo essa mensagem logo depois que ela foi para o ar, ou logo depois da nossa live de domingo, e imagine alguém dizendo, para Deus, 1000 anos teria a mesma duração, fazendo numa licença poética, do que essa noite de sono, desde o sábado à noite até agora, domingo de manhã. Ou seja, para Deus, isso simplesmente não é nada. O que para nós é muita coisa, para Deus, um sopro, um piscar de olhos. Com quem que eu estou falando? Aí a Bíblia vai dizer, com uma neblina. Com uma neblina, como diz um outro texto. Nós somos como uma neblina que aparece e logo some. Ou aqui, como diz o texto, nós somos como uma relva que brota ao amanhecer, ela germina e brota, mas à tarde, diante da força do sol, ela simplesmente murcha e seca. É isso que nós somos. Simplesmente a realidade do ser humano. Porque você pode pensar assim, não, mas eu conheço pessoas que viveram muito. E viveram quanto? 90, 100 anos? Mas diante do eterno, que de eternidade a eternidade existe, o que são 90 anos? Ou então pensa na nossa vida eterna com Deus.
Se a Bíblia diz que nós vamos passar a eternidade com o Senhor, em termos comparativos com a eternidade que nós vamos passar com o Senhor, o que são os nossos 30, 40, 50 anos que nós temos? 60 ou, em alguns casos, 70 e por aí vai. Eu, por exemplo, tenho 42 anos. Comparar 42 anos com a eternidade é um negócio simplesmente idiota. É absurdo. Com quem você está falando? Uma neblina. Nós estamos falando com uma relva, uma simples relva que aparece e logo vai embora. E pior, nós não apenas somos breves, somos pecadores, o que vai piorando a nossa situação. Porque veja agora o texto do versículo 7 ao versículo 10. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Eu quero parar aqui, nós temos duas informações importantes. A Bíblia diz assim: nós estamos debaixo do furor do Senhor. Isso até Cristo. Porque graças a esse Deus bondoso e misericordioso, que enviou Jesus para morrer em nosso lugar, sofrer em nosso lugar, e depois ressuscitar, nos tornando justos diante de Deus, porque Ele é o nosso representante, e o sacrifício dele é aceito pelo Senhor, é que hoje nós não vivemos mais debaixo do furor de Deus, vivemos debaixo da graça de Deus. Se fosse por nós mesmos, nós estaríamos vivenciando esse versículo 7 do Salmo 90 até o fim. Estamos debaixo do furor do Senhor, da mão do Senhor pesando sobre nós e do castigo do Senhor. Isso, sem Cristo, é plenamente verdade. Mas em Cristo, nós estamos debaixo da graça, do amor e do carinho. Isso, no entanto, não faz de nós pessoas tão especiais que equiparam-se a Deus. Porque mesmo debaixo de Cristo, é óbvio que o Senhor conhece, e aqui é uma outra expressão interessante, e nós vamos fazer um exercício nesse momento, um exercício importante. Prepare o seu coração para essa hora. A Bíblia diz aqui no Salmo 90, versículo 8, conheces as nossas iniquidades e não escapam os nossos pecados secretos, olha aí que interessante, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Sim, o que significa dizer que mesmo que as pessoas não saibam, não tenham ideia de quem nós somos, por exemplo, quando a gente pergunta, você sabe com quem está falando? A pergunta é, você quer mesmo que as pessoas saibam com quem elas estão falando? De verdade? Porque uma coisa é o personagem, outra coisa é a revelação do nosso coração e da nossa alma. Sério, você quer mesmo? Então vamos fazer exercício. Já que às vezes as pessoas orgulhosas dizem, olha, você não sabe com quem você está falando. Então agora nós vamos revelar. Nós vamos revelar agora com quem as pessoas estão falando e contando agora os nossos pecados mais secretos. Então nós vamos parar essa mensagem nesse momento e nós vamos dar a você 5 minutos para você, se você está com alguém da sua família, você já vai fazer isso agora, não precisa nem sair de onde você está. Se você está sozinho, você vai parar e vai procurar alguém para contar os seus pecados secretos, tá ok? Brincadeira, só para dar um susto no pessoal. Eu imagino nesse momento o frio na espinha de algumas pessoas pensando, ele não vai fazer isso, viu? No entanto, Deus está olhando para essa situação e dizendo, mas eu já sei, para mim, novidade nenhuma. Você sabe com quem você está falando? De novo, quer mesmo revelar? E aí então, o versículo 9 e versículo 10. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Eu já falei sobre isso em outras mensagens, então não vou demorar sobre isso, mas Moisés está orando isso, e não se esqueça que com 80 anos ele começou a liderar o povo de Israel saindo do Egito até a terra prometida. Então quando ele diz, os anos de um ser humano chegam a 70 e 80 e depois
é só sofrimento, canseira, enfado, como diz uma outra versão da Bíblia. Ele está falando daqueles que vivem debaixo do furor de Deus e não são resgatados por uma vida com o Eterno, como nós, em tese, devemos ser. Alguém que a partir dos 80 anos e até os 120 liderou o povo, está dizendo: se você não tem a perspectiva de seguir o Eterno e viver para o Eterno, a sua vida é uma brincadeira sem graça nenhuma. Se nós pensarmos na vida humana sem a perspectiva do Eterno, de Deus, da graça de Deus sendo derramada sobre nós, então, sinceramente, tudo isso é uma grande besteira. E aí sim, você vai chegar a 70, você vai chegar a 80, e olha, as notícias não serão boas para você. Os resultados dos exames médicos começarão a dar notícias não muito agradáveis. O texto continua e no versículo 11 e no versículo 12 nós temos uma afirmação. São versos que são fundamentais para nós compreendermos esta oração de Moisés. Os versos 11 e 12 dizem assim: quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. O que está acontecendo aqui é o seguinte: ele está dizendo: Senhor, o Senhor é eterno e santo. E nós somos limitados e pecadores. Senhor, nós reconhecemos que de eternidade em eternidade Tu és Deus, e a santidade do Senhor também é eterna, como o próprio Senhor é. E nós não. O Senhor conhece os nossos pecados secretos. Nós não revelamos para as pessoas, nós temos vergonha, mas diante do Senhor, o que sobra para nós às vezes é só vergonha mesmo, nada mais do que isso. Por isso que nós queremos pedir para o Senhor isso que está aqui na palavra do Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias, ou seja, ensina-nos a compreender as nossas limitações. Porque aí o que vai acontecer é que nós saberemos quem o Senhor é, e sabendo quem o Senhor é, saberemos também quem nós somos. E quem sabe quem o Senhor é e reconhece também quem Ele mesmo é, acaba alcançando sabedoria por simplesmente colocar as coisas nos seus devidos lugares. Uma pessoa sábia tem essa característica. A característica de compreender as coisas como são e não apenas como eu gostaria que as coisas fossem. Para mim, e agora a gente chega num ponto fundamental. Para mim, por que esse salmo é importante para essa época? Porque a pandemia veio e destroçou os nossos sonhos. Eu tenho certeza que tudo que você tinha planejado para esse ano foi para o espaço. Mas é óbvio que isso traz uma inquietação para nós, porque isso tira a gente da sensação de controle, que no fundo, nós nunca tivemos. Mas fingíamos ter. É extremamente agradável viver uma vida em que a gente finge que manda, finge que controla. Mas pense nesse exame médico que eu disse agora há pouco. Se você simplesmente for fazer um check-up nessa semana, você garantiria o resultado desse check-up antes dele acontecer? Ou será que o médico iria dizer: olha, nós encontramos um probleminha aqui, ou então pior, ou então o médico liga para você e fala assim: olha, o seu resultado ficou pronto, e vem aqui com alguém da sua família. E aí você pensa: opa, alguma coisa saiu do controle. Quanto que nós conseguimos garantir isso? Simplesmente, absolutamente nada disso. Mas nós vamos vivendo a vida como se nós conseguíssemos. Nós vamos vivendo a vida como se nós fôssemos Deus, e como se Deus fosse apenas um pequeno detalhe dentro desse mundo maravilhoso chamado eu mesmo. E aí a oração de Moisés vai dizer: Senhor, o Senhor de eternidade em eternidade é Deus, e nós
Nós somos como a relva, nós somos uma neblina, nós estamos debaixo do teu furor. Sem o Senhor, a vida é uma piada totalmente sem graça, não tem graça. E então, vem uma petição final, que vale muito para esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, depois de reconhecermos que quem manda, quem controla, quem governa é Deus, e nós somos simples servos desse Senhor. E é por isso que eu quero ler com muito cuidado o verso 13, 14, 15, 16 e 17, que são os versos finais dessa oração de Moisés. E veja, se essa não deve ser uma oração para nós fazermos hoje, diante da realidade da pandemia, que já matou mais de 100 mil pessoas só no nosso país. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. A pandemia nos colocou no nosso devido lugar. Mas a pandemia não colocou Deus no devido lugar dele, porque simplesmente Ele nunca saiu de lá. Que a pandemia nos ajude a compreender isso. E que o nosso coração seja mudado em humildade em direção ao nosso Deus. Volta, Senhor. Tem compaixão dos teus servos e consolida a obra das nossas mãos, porque em tudo nós precisamos do Senhor. Senhor, nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém.